Pai do Senhor, os irmãos. Amém? Então vamos hoje, mais uma lição de número 3. Ezequiel Atalaia sobre a casa de Israel. Então, primeiramente, até a escolha dos hinos, né? Tinha pedido para os irmãos cantar esse hino em espírito e em verdade, até para a gente voltar um pouquinho, para poder fazer uma alusão aqui com a lição. Que é, qual que é o objetivo da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Amém, irmãos? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Alguém? Irmãos? Então. Amém, glória a Deus. Então, para nos relacionarmos, para exaltarmos, para adorarmos o nome dEle. Esse é o propósito da nossa existência, é o propósito do ser humano existir, o motivo que Deus nos criou. Entretanto, por causa do pecado, nós saímos dessa condição, essa condição de adoradores, e nos tornamos sujos, nos tornamos impuros. Então, nesse momento, a partir disso, se torna necessário um novo papel. O papel de alguém que seja capaz de levar às pessoas o conhecimento de Deus. Nós, como pecadores, não temos esse conhecimento e precisamos disso. Então, aqui nós entramos dentro do contexto do Antigo Testamento, dos profetas. Os profetas que eram esses enviados, essas pessoas que recebiam o Espírito de Deus para poder falar com o povo, para poder levar a palavra que vinha dele. Então, aqui nós temos, então, a posição que em Ezequiel 3, Deus dá a Ezequiel falando que ele é o atalaia. Alguns dos irmãos sabem dizer o que é o atalaia? O que significa essa palavra? Qual que era essa função? Exatamente. Era o sentinela, era um vigia. E até a gente também pode puxar um pouco de como era feito isso, para poder entender a conexão do profeta. Porque o vigia, ele não estava, por exemplo, aqui numa posição. Igual, aqui o púlpito é um pouco elevado, então eu posso ver um pouco mais do que os irmãos que estiverem aqui embaixo. Entretanto, isso não é suficiente para eu ver longe. Então a gente tinha aqui o atalaia, o vigia, o sentinela, e ele ficava numa posição alta, numa torre de vigia, num lugar mais elevado. Da mesma forma, se a gente for ver, sempre tem algo que eles construíam, uma posição mais alta, nos castelos que tinham as torres e assim por diante. Sempre é um lugar alto para que a pessoa tenha uma visão longa e ela consiga avisar que algo está acontecendo, que tem um perigo chegando naquele local. Então, o vigia, ele tem que estar numa posição, o sentinela, o atalaia, ele tem que estar numa posição elevada e ele tem que estar atento, sempre atento, e ele tem que ter uma visão muito boa. Ele tem que estar... A visão dele tem que conseguir ver ao longe. Por exemplo, Anderson, você que já foi do exército, você sabe dizer, né? A pessoa que está responsável por verificar quem está vindo ali, ele tem que estar atento. Pode ser eu, por exemplo, míope, para poder ficar vigiando? Não, né? Então, o atalaia, o sentinela, o vigia, a pessoa que está com essa responsabilidade, ele tinha que estar numa posição elevada, ele tinha que estar sempre atento, sempre vigilante, para poder estar anunciando. Okay? Então, tópico 1, verdadeiro profeta de Deus. A expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era atalaia. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia o que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens. Então, Ezequiel foi elevado nessa posição, foi colocado num lugar onde ele receberia de Deus a palavra para levar ao povo. Aqui, continuando também no tópico, nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão. Alguém lê para mim, por favor, em Isaías 56, 10?
Não sei quem estava lendo. Quem estava lendo? Ah, Marinelli. Isaías 56:10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Amém. Obrigado. Então, a gente tem aqui, falando novamente da posição do atalaia, aqui agora no contexto de Isaías, lá para Israel, e ele falava, todos os atalaias, ou seja, todas as pessoas colocadas naquele povo para serem os vigias, para estar nessa posição, eles eram cegos. Lembra que eu falei? Que o atalaia ele precisa ter visão, ele tem que estar atento à ameaça que está vindo. Igual no texto fala, né, em Ezequiel 33, ele fala quando a espada vem, ou seja, quando a ameaça de morte está vindo, o atalaia tem que ter visão. Entretanto, a gente tem... Com certeza, exatamente. Não só visão, audição. Os sentidos dele têm que estar aguçados. Exatamente. Sentir cheiro de fogo, qualquer coisa. O atalaia tem que estar preparado, todos os sentidos dele têm que estar preparados para poder estar vendo o perigo. Mas a gente tem aqui, como que eram esses atalaias aqui, no contexto de Isaías? Eles eram cegos, então eles não viam o problema, eles nada sabem, ou seja, eles não estavam preparados, eles não sabiam de nada. São cães mudos. Quando a gente fala do cão, o cão ele está ali por quê? Ele late, ele avisa também do perigo. Eles eram cães mudos, ou seja, eles não avisavam do perigo. Eles não podem ladrar. Eles andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Na outra versão fala sonhar e dormir. Então, eles estavam despreocupados, vivendo uma vida tranquila. Ou seja, eles eram os responsáveis pela vigia, os responsáveis pelo anúncio, mas eles estavam dormindo, eles estavam mudos, cegos, tranquilos, sonhando, sem se preocupar com o perigo que estava chegando, perigo iminente. Então, a gente vê aqui como é a situação. Inclusive, é bom a gente sempre lembrar que o povo de Israel era um povo que viveu desde o início dele até se a gente chegar ali, né, nos profetas, quando falou esse texto, eles viam milagres, viam maravilhas, Deus agia no meio do povo. E mesmo assim, eles estavam cegos, mesmo assim, eles não estavam cumprindo a missão deles. Então, isso já, o objetivo da lição já é bem esse, só que já fica para a gente como um aviso, né? Qual é a nossa posição? Aqui nós estamos falando de um contexto da lei, no contexto do Antigo Testamento, mas quando a gente traz agora para o Novo Testamento, estamos acomodados, estamos adormecidos, estamos sonhando, dormindo, tranquilos, sendo que o perigo iminente está chegando e pessoas vão sofrer por causa desse perigo? Então, essa lição, inclusive, ela é um alerta muito forte. Então, como isso entra no nosso contexto? Naquela época, nós tínhamos profetas que eram os atalaias. No nosso contexto, a gente já tem a igreja. Todos nós somos responsáveis por estar avisando, por estar anunciando essa palavra. Nós estamos adormecidos? Nós estamos deitados, sonhando e dormindo? Então, fica o ponto para nós pensarmos. 1.1. Deve ser da mais alta confiabilidade. Por favor. O profeta não pode ser aventureiro, nem agir com irresponsabilidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3,6. Sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. O profeta de Deus não pode ser relapso nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Amém. Então a gente vê aqui primeiro, o profeta não pode ser aventureiro nem agir com irresponsabilidade. Quando nós lemos ao longo do Antigo Testamento, a gente vê que Deus imbuía, Ele colocava nos profetas um espírito diferente, uma força diferente, um poder, para que eles pudessem fazer o trabalho. E nós temos alguns exemplos de profetas que agiam com irresponsabilidade com o trabalho deles. Nós temos o exemplo mais clássico, que nós sempre lembramos, que é de Jonas, que fugiu da responsabilidade, mas nós também temos outros exemplos.
Eliseu, quando tinha acabado de entrar no seu ministério, ele amaldiçoou alguns jovens que vinham pelo caminho e foram mortos naquele momento. Então, eles tinham um poder diferente. O profeta, ele era revestido de um poder diferente por Deus, tanto para falar quanto para agir. Então, mas nós temos que o profeta ele é responsável por advertir o povo da destruição iminente. Aqui, novamente, no contexto de Ezequiel, no contexto dos profetas do Antigo Testamento, essa destruição iminente era a destruição do povo. Eles seriam vencidos, eles seriam dominados, eles seriam escravizados, eles seriam levados para o exílio. No nosso contexto, qual é a destruição iminente? É a condenação, é o final de tudo. Então, quando nós colocamos sempre no contexto da igreja, trazendo para nós vemos que aqui nós temos também uma destruição iminente, um fim iminente que vem para os filhos da desobediência, sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. Então, nós vemos que, igual nós lemos no texto de referência, então, se Deus avisasse, se Deus falasse que o ímpio morreria e o profeta se calasse, esse profeta seria responsável pela morte daquele povo. O povo ele morre pelo próprio pecado, pela própria iniquidade. Mas Deus mandou alguém avisar. Então esse que foi o enviado para avisar, ele se torna responsável por aquelas pessoas. Então, novamente, eu citei, por exemplo, Jonas. Novamente, Deus falou para Jonas que ele ia destruir o povo de Nínive, correto? Então, que foi, pastor? Tá. Então, Deus avisou. E o que aconteceu? Não vou falar. Aquele povo certamente morreria pelas suas iniquidades, porque era um povo iníquo. Entretanto, ele seria culpado. Então, nós temos essa responsabilidade muito forte dentro do papel do profeta. Então, aqui no comentário do professor, de acordo com John B. Taylor, assim como Abacuque, que se postou na sua torre de vigia, assim também Ezequiel é nomeado atalaia para o povo de Israel. A expressão empregada é literalmente, deite para ser atalaia, o que significa que a nomeação de Ezequiel como profeta para avisar os exilados acerca da sua ruína iminente era, na realidade, um ato de graça da parte de Deus. Então, novamente, os profetas, eles recebiam esse chamado, eles recebiam essa missão de levar essa mensagem da parte de Deus. E essa mensagem, ela sempre vinha por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, Deus, que é um Deus misericordioso, tardio em irar-se, igual a Bíblia repete várias vezes, ele mandava um aviso. Ou seja, por que o povo estava perecendo? Por causa dos pecados deles. Mas, mesmo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele avisa, ele manda alguém para poder falar. Se você está em iniquidade, se você está errado, você está indo por esse caminho, existe isso que você pode fazer, essa solução, sair desse rumo. Saindo desse rumo, alcança-se a vida. Você pode continuar vivendo e vivendo agora de forma justa. Amém? Absa, por favor, 1.2. Deixa eu perguntar um negócio. Você acha que hoje no nosso contexto, se a gente não falar a palavra, né, não pregar e a pessoa perecer sem saber, sem conhecer, Deus vai requerer da gente também? Boa pergunta. Então, sim, se Deus te colocou numa posição para poder falar com a pessoa, usando a mesma forma, o mesmo contexto que a Bíblia dá, tem um próximo a você, uma pessoa próxima que você tem como estar falando essa mensagem. E você não fala, sim, Deus vai requerer de você, porque Ele te deu uma responsabilidade. Igual a gente falou, nas últimas lições, a gente não tem no Novo Testamento o mesmo contexto do profeta do Antigo. Ou seja, é diferente, existe profecia, mas é diferente. Mas todos os cristãos são chamados para pregar o Evangelho.
Ou seja, apesar de ter o chamado especial do evangelista, o evangelismo ele é um chamado geral para todos os cristãos. Então, nós temos sim que pregar. Nós somos sim responsáveis pelo sangue de quem morre quando nós não fazemos o nosso trabalho. Mas isso implicaria de alguma forma na salvação da pessoa que foi incumbida? Acho que não. Entretanto, a gente poderia pensar um pouco a mais. Deus te chamou para um serviço. Ele fala que você vai ser salvo crendo no sangue de Cristo e seguindo a palavra dele. Se você não segue a palavra, é um indício de que você está se desviando desse propósito. Então, não diria que isso seria algo para poder fazer a pessoa, por exemplo, perder a salvação. Que entendo que a pessoa perder a salvação quando a pessoa realmente apostata da fé, ela abandona. Entretanto, a pessoa fazendo isso, ela está desviando do caminho que ela deveria seguir. E todo caminho que a gente caminha errado, ele leva a certas consequências. Aí, só que como isso vai chegar no final é um pouco difícil de responder. Mas eu entendo que não afetaria a salvação. Um ponto direto, mas isso é um indício de que você não está seguindo o que deveria seguir. Amém. Quando eu estava estudando, e quando é a aula de história ou outra matéria, geralmente tinha muita mulher estudando e muitos homens também, igual eu estava também presente. E geralmente, quando eram essas aulas de história e outras matérias, as mulheres sentavam tudo na frente. Inclusive, o professor era bem simpático e as ficava gritando lá na frente e tudo. E eu sentava lá atrás. E aí, um dia lá na história, ela lia a aula de história, e eu questionei o professor, eu não aceitei ele. Eu falei, não, essa teoria aí eu não aceito, isso é mentira. O professor virou bicho comigo e tal. Nós fomos parar na secretaria. Foi lá no diretor. O diretor, sábio, e falou assim, olha, Juvenil, eu preciso do seu dinheiro para pagar o professor. O professor precisa de receber também. Vocês entram num acordo lá e o professor vai maneirar lá com a apresentação dele, e vocês entram num acordo e ele vai te procurar se está certo ou errado. Assim o professor fazia, ele me respeitou. Porque quando ele fala, crente, está certo, como é que está? Quer dizer, o nome de Deus foi engrandecido, porque eu não neguei. Glória a Deus. E o outro exemplo foi lá no hospital. No outro dia eu internei já de noite, no UTI, e logo no primeiro dia, foi na quinta-feira, na sexta-feira, lá o médico lá da UTI, o encarregado lá, ele falou, olha, o Deus de vocês e a Bíblia de vocês fica lá fora. E eu estava bem em frente à enfermaria, bem que dava acesso à porta de entrada e saída. Eu falei assim, espera aí, a hora que eles vão embora, eu vou chamar ele aqui. Aí eu chamei ele lá, pois não. Eu falei assim, doutor, é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou evangélico. Você diz que meu Deus não entra aqui dentro. A Bíblia não entra aqui dentro. Eu quero dizer para o senhor que esse UTI aqui é de Deus. A sua pessoa é de Deus. O ar que você está respirando é de Deus. Se eu tirar de você, você cai aqui duro. O médico começou a xingar e chutar as coisas, quebrar as coisas. Se eu não aceito, se é a primeira vez. A verdade dói, doutor. Porque ninguém nunca falou a verdade para o senhor. Bom, ele foi para lá. Então, não importa quem é, que posição que está aqui. Eu já confrontei governador, deputado. Eu já confrontei com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Pode falar. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele diz para que nós sejássemos imitadores de Cristo, né? Aliás, de Paulo como ele era de Cristo. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Coríntios, lá no capítulo 9,
ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Né? E lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele deixou claro a Timóteo também, olha, Timóteo, pregue, seja oportuno ou não. É para você fazer oportunidade se não tiver oportunidade. E essa questão aí, inclusive, até eu não entendi uma pergunta que o pastor Abson fez, que você respondeu aí, você pode repetir para mim, por favor? A pergunta dele era se não o não falar, o não pregar, se influenciaria na perca da salvação. Ah, tá. Na perca da salvação, eu até, para ser sincero, não achei nada na Bíblia que me apertasse nesse sentido, não. Mas na perda assim, de benefícios até aqui mesmo e no nosso galardão, vai acontecer sim. Por quê? A palavra de Deus, ela deixa claro a questão para que é que nós fomos salvos, não foi? E, inclusive, até entra entre nós aí um comentário assim, ó, quem gera ovelha é ovelha, não é isso? Pelo o expor da palavra que você está gerando, não é você, ovelha em si, que está gerando, mas é o poder da palavra que faz isso, e a palavra ela tem que sair da nossa boca, porque foi confiada a nós. Por isso que o apóstolo Paulo deixa clara essa questão. Ai de mim se eu não prego o Evangelho, eu fui levantado para isso. E nós, a igreja do Senhor, como sacerdócio que somos hoje, nós fomos levantados para isso. Então é nós que temos que fazer isso. E que recai sobre nós, recai. Isso aí, sem sombra de dúvida. Né? Não nesse sentido aí da perca da nossa salvação, porque isso aí é individual. Mas nós precisamos fazer aquilo que é posto para nós. Exato. Assim, até pegando um exemplo, se nós não falar sobre realmente pregar o Evangelho, mas vamos falar no contexto assim, obedecer. Existe uma ordem para que nós preguemos e nós temos a escolha de obedecer ou não. Então, se nós fizermos um paralelo, por exemplo, Moisés. Deus deu uma ordem para ele. Vai e fala a pedra que vai sair água para o povo beber. O que Moisés fez? Ele feriu ela, ou seja, ele desobedeceu a ordem. Moisés perdeu o Espírito de Deus, ele perdeu a conexão, o que ele tinha com Deus? Não, mas dele foi proibido de receber, de pisar na terra prometida. Então a gente tem que a desobediência ela vai levar a alguma consequência. Mas igual eu falei, eu também acho meio complicado falar de perca da salvação por causa disso. Não acho que chega nesse ponto. Entretanto, a pessoa está necessariamente desobedecendo. A gente pode até colocar num outro ponto. A pessoa está sendo um hipócrita, porque a Bíblia fala que ele deve fazer, ele fala que ele é cristão, o cristão tem que fazer e ele não faz. Então, isso vai acarretar, sim, problemas para ele, porque ele está desobedecendo a Deus. Mas, em relação à salvação, eu acho que é muito pensar assim. A questão do galardão eu sabia já, que o Wagner comentou ali, né? Certamente, porque se eu não fizer para Deus, meu galardão vai ser influenciado sim, se eu não trabalhar. 2, né? Isso. Deve internalizar a palavra. Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alertar o povo. Então abri a minha boca, me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3, 2 e 3. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la. Pois quem não recebe antes, não sabe nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra. Amém. Assim, isso eu imagino que seja claro para todos os irmãos, mas aquele que não busca, aquele que não conhece, ele não pode fazer o papel de levar a palavra. Como que nós vamos ministrar, falar, levar o evangelho para o mundo, para os pecadores, se nós não sabemos qual é esse evangelho? E isso é bem óbvio. Óbvio que também que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos conduz, ele nos dá conhecimento, só que ele cobra de nós que nós conheçamos a palavra dele. A Bíblia é bem clara, né? A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Alguém lembra onde está essa passagem, por favor? Crescer na graça e no conhecimento? Oi?
Deixa eu ver aqui. 2 Pedro 3,18. Coloca aí para mim, por favor, Eliabe. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso já é algo geral, algo bíblico, está aqui na palavra, onde Pedro fala a toda a igreja: crescei na graça e no conhecimento. Então, nós temos que nos aproximar de Deus e temos que buscar, sim, conhecer, estudar, ler. Da mesma forma, fala que o profeta ele tem que meditar de dia e de noite. Então, as pessoas elas têm que ter esse conhecimento. Elas têm que verdadeiramente entrar, estudar, conhecer, para poder levar essa palavra à frente. Então, é interessante que o tópico, né, o subtópico, na verdade, ele usa a palavra internalizar. Então, não é simplesmente eu ler o texto e saber o que tá escrito ali. Não é simplesmente decorar. Aquilo tem que estar dentro de mim. Ela tem que realmente estar internalizada. Dentro de mim tem que estar viva aquela palavra. Ela tem que estar guardada dentro de nós, escondida dentro de nós, para que nós possamos levar ela da forma como ela deve ser, da forma como Deus demanda. Amém? Então, segundo John B. Taylor, o termo atalaia era comum para os verdadeiros profetas de Javé. A função deles era ficar alerta à situação em derredor deles, escutar a palavra de Deus sempre que ela vinha a eles e repeti-la ao povo com exatidão. Inevitavelmente, isso significava que, tão frequentemente como o contrário, os profetas agiam como mensageiros de julgamento para um povo pecador, e Ezequiel não era exceção. Amém? 1.3. Deve ser consciente da sua missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declarou: ai de mim se não anunciar o evangelho. Além de fazer com fidelidade, como despenseiro da revelação divina. Ensinando a Timóteo, ele declarou que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo. A ordem de Jesus foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. Amém. Então, irmãos, qual é o nosso dever como cristãos? Vamos, gente. Todo mundo, vamos? Qual que é nossa missão? Pegar a palavra. Todos nós estamos conscientes disso. Agora, isso é um momento realmente de autoavaliação. Quando você olha para si mesmo, você está consciente de que você, sendo cristão, tem uma missão ordenada pelo próprio Deus de levar a palavra? Então, a gente não precisa falar aqui, a gente precisa simplesmente avaliar isso na nossa vida. Nós estamos conscientes no nosso dia a dia da nossa missão, do nosso serviço. Até trazendo aqui, da mesma forma que a atalaia era um serviço, era uma posição militar, era uma pessoa que estava vendo o exército inimigo, estava avisando para o povo se proteger, para estar preparado. Se a gente colocar aqui, o general supremo, o Senhor nosso Deus, deu uma missão para nós como soldados de pregar a palavra. Todos nós estamos realmente conscientes disso no nosso dia a dia. E aqui eu falo, por que no dia a dia? Quando nós estamos aqui na igreja, nossa mente naturalmente se volta para o que a gente está falando aqui. A gente tem os hinos que nos preparam para a mensagem que vai ser falada, a gente tem o texto lido, a própria Bíblia que é lida, os versículos, os capítulos, assim por diante. Entretanto, no nosso dia a dia, quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está se relacionando com as pessoas, nós estamos conscientes que nós temos uma missão, que nós temos que levar esse evangelho, cada um de nós. Amém? Então, é importante isso, nós precisamos ser conscientes. Da mesma forma que o profeta tinha que ser consciente, e a Bíblia deixa bem claro isso, né? Nenhum profeta se tornou um profeta de forma assim, não sabia. Deus, ele chegava e falava: eu sou o Senhor Deus, Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, tirei vocês da terra do Egito, sarei seu povo, te dei essa terra, eu fiz isso, eu quero que você fale isso, isso, isso. Então Deus, ele anunciava, ele deixava claro para eles. E da mesma forma nós temos claro agora para nós, aqui como em 1 Coríntios: ai de mim se não anunciar o evangelho,
que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, igual o pastor Wagner lembrou. E ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então isso é uma missão, isso é uma ordem que nós temos que fazer. Isso tem que ser parte da nossa vida. Amém? Pode falar. O pastor Miro me fez lembrar aqui, e eu quero passar para a igreja. Amém. Mas antes eu quero contar aqui rapidinho, aqui quem já viveu na fazenda, em relação ao atalaia. Quem já viveu na fazenda vai recordar disso aqui. No meio do mundo animal, existe aqueles macaquinhos prego, conhecidos como macaco prego. E eles roubam milho, que é uma coisa abençoada, viu? Para a sobrevivência deles, né? Então eles estão dentro da lei, que roubar para comer na lei não era problema. E fica um de vigia. Se aquele que ficou de vigia deixar alguma coisa acontecer com os que estavam lá no meio da lavoura, pegando o milho ou o que seja a comida que fosse, eles ajuntavam nele, mas davam um ataque nele, mas ele apanhava igual vaca na horta, como diz o provérbio. Quem já viveu na fazenda aqui lembra disso, sabe disso. E em relação do que o pastor Miro me fez lembrar aqui, o Senhor Jesus contando aí suas parábolas, lá em Lucas, capítulo 12, e o versículo 47 e 48, ele nos aperta muito. Olha o que ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Amém. Inclusive é por isso que às vezes a gente vê pessoas que desejam, né? Desejam saber mais, crescer mais, desejam ser pastor, desejam ser sei lá o quê. Cuidado. Cuidado. Quanto mais a quem mais é dado, mais é requerido. Então, para nós, pessoalmente falando, muito melhor seria ficar ali, igual o Eliabe está fazendo, só ficar ali tranquilo, né? De boa, né, Eliabe? Seria muito melhor ficar de boa, sentadinho. Mas cada vez que é dado alguma coisa, vai ser requerido outra. Cada vez que é mais dado alguma coisa, mais vai ser requerido. Ou seja, de mim vai ser requerido alguma coisa. Do pastor Absa vai ser requerido mais. Do pastor juvenil vai ser requerido mais ainda. E assim por diante. Cabe a cada um saber o que está pedindo. Porque Deus é bom. Se você pede, Ele dá. Mas Ele requer depois. E é por isso que, novamente, até pegando do tópico, você tem que ser consciente do que você está pedindo. O que você está pedindo vai aumentando a carga sobre vocês. Sim, eu particularmente, se eu pudesse, eu também não queria, né? O pastor já falou para mim assim, de consagrar a diácono na época. Eu falei, não quer não, estou tranquilo, obrigado. Vamos deixar aqui, estou de boas. Exatamente, eu estava pensando um pouco açoite. Eu falei, não, estou tranquilinho aqui, ó, não precisa. O pastor não quis, não. Tem como fugir não, Pois é, você falou aí, por exemplo, da questão de que se pedir, aí você nem pediu. Não, mas é igual o pastor Wagner falou. Deus dá e Ele chama e prepara as pessoas. Ou seja, então, Deus, desde o nascimento e na construção na vida da pessoa, Ele fomenta, Ele dá o necessário para a pessoa, por exemplo, ser um bom administrador, uma pessoa que é capaz de lidar com as pessoas. E Deus chama esse a ser pastor, porque o pastor ele tem que administrar uma igreja e tem que cuidar das ovelhas. Então Deus prepara essa pessoa para isso. Então ele tem um chamado vocacionado por Deus. Entretanto, às vezes a pessoa pode até não ser para isso, mas a pessoa buscar Deus pode sim dar para a pessoa, capacitar a pessoa. Mas você tem que ficar atento. Tópico 2, né? Só um minutinho. Aqui o comentário do 1.3. Então, é igual a gente estava mencionando, né, o serviço do Atalaia. Aqui ele traz de Ezequiel 33, do 2 ao 6, que ele explica como que é a ilustração do Atalaia. Qual que é
a responsabilidade dele. Então, aqui, a ilustração é extraída do que era a prática comum em tempo de guerra. O homem incumbido pela sociedade para agir como seu atalaia e para advertir sobre a aproximação de uma força inimiga tinha uma pesada responsabilidade. Devia soar o alarme de modo que os habitantes da cidade que estivessem cultivando as terras ao seu redor pudessem recuar para trás dos muros da cidade e preparar-se para a batalha. Qualquer homem que desconsiderasse a advertência estaria virtualmente assinando sua própria sentença de morte, mas nenhuma culpa seria atribuída ao atalaia. Se, porém, o atalaia fracassasse quanto ao seu dever de advertir, seria considerado responsável pela morte de todos quantos fossem achados desprevenidos. Então, ele era realmente responsável pelo sangue dessas pessoas. E aí, até voltando no questionamento que o Abson tinha feito antes, né? Aqui ele deixa bem claro, falando que quem desconsidera a advertência está assinando sua própria sentença de morte. Nós nunca podemos abandonar nosso serviço de estar pregando o Evangelho. Nós temos que estar reforçando e falando, sim, tem que estar fazendo isso. Mas nós já vivemos num contexto em que, se você chegar em qualquer pessoa aleatória e falar, ela vai ter algum conhecimento já de Deus. Ela já sabe, por quê? Esse país ele nasceu dessa forma. Quando chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que veio, no caso, primeiro veio a Igreja Católica, tentando conter um pouco o movimento protestante, ele mandou os jesuítas para cá. Ou seja, eles catequizaram os índios, eles pregaram, eles ensinaram e eles espalharam. Depois disso, nós temos os holandeses que chegaram também ali no Nordeste. Inclusive, a gente tem ali muito forte, por exemplo, o presbiteriano e tudo mais. Nós temos a Batista, que também chegou ali naquela época, e temos a Assembleia, que chegou aqui ali no início de 1910. Então, a gente já tem uma história dentro desse país. O país ele é fortemente cristão, no sentido de pessoas ir na igreja, conhecer essa palavra. Então, de certa forma, as pessoas elas já estão avisadas. Por que nós reforçamos? Porque é nosso serviço, nós temos que reforçar. Mas muitas pessoas, elas já conhecem, elas já sabem disso, já sabem do que há de vir, entretanto, elas estão, até o momento, assinando a sua própria sentença de morte. Né? Quer falar alguma coisa? Alguma participação dos irmãos aqui, para a gente fechar o tópico 1? Pastor Wagner? A partir do versículo 12. Quando o Senhor designou os apóstolos para irem, ao entrar à casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne-vos a vossa paz, né? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que maior rigor ou menor rigor, misericórdia, haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Esse versículo, eu leio ele e ele realmente, eu diria que assim, me assusta, porque é muito forte. Às vezes a gente passa por ele, mas a gente tem que lembrar que Sodoma e Gomorra, eles já receberam o juízo deles em terra. Eles foram todos exterminados ali na hora por causa do pecado deles. O texto deixa bem claro, porque Deus ouviu o clamor das pessoas que sofriam ali. Ou seja, existia uma opressão muito grande naquele lugar. Aquele lugar, ele estava vivendo em iniquidade. E Deus dizimou, ele destruiu, ele apagou eles da face da terra. E mesmo assim, ele diz que aquele que nega a palavra, igual o pastor Wagner falou ali, então aquele que nega, você foi pregar e ele não te aceita, então ele fala que essa pessoa vai ter um juízo maior do que aqueles que foram exterminados da face da terra. Então vocês conseguem pensar o tanto que isso é pesado, tanto que isso é forte? É muito forte, é muito pesado. Você imaginar,
Nós todos temos pecados, somos pecadores, tem muitas pessoas cheias de pecado, pessoas vis, corrompidas, e Deus está permitindo que essas pessoas estejam andando sobre a terra. Mas para aquelas lá, Ele tirou elas da terra. E mesmo assim, aquele que ouve a palavra, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele veio ao mundo para poder tirar o pecado e nos levar ao contato com Ele, à união com Ele, e a pessoa nega isso, não aceita, essa pessoa vai ter um juízo maior. Uhum. Exatamente. Então vamos ao 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos se voltem para Ele, se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe. Os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçarem para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos Exércitos, a se converterem dos seus maus caminhos. Novamente, pegando aqui a questão do exército, Anderson, como você é o único que eu sei que foi do exército aqui, uma convocação. Se o seu capitão, o seu general faz uma convocação e você não vai, o que vai acontecer com você? No contexto do exército mesmo, o que acontece se uma pessoa foge da convocação, ignora ela? Vai preso? Sim, tranquilinho, ficou preso um dia ali, saiu de boas? Pelo menos 3 dias? Tá certo. Então, agora, e se for no contexto de uma guerra? Se for uma convocação de guerra, o que acontece? Exatamente. Eu queria que você chegasse nessa. Porque, pela nossa lei, né, pela lei brasileira, num contexto de guerra, se o exército convoca a pessoa e a pessoa foge, ela é um desertor de guerra e ela é condenada à pena capital, à pena de morte. O único contexto, né, é o único contexto que existe pena de morte no país. Contexto de guerra, o soldado que foge da batalha. Então, o soldado que foge da batalha, ele é condenado à morte. Exatamente. Então, aqui a gente tem exatamente esse contexto. E até falando, né, o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente não tem simplesmente o Exército do Brasil. A gente tem o Senhor dos Exércitos, que está acima de todos. E Ele está te convocando para um serviço. Amém? Glória a Deus. O julgamento de Deus é reto e justo. Abra, por favor. O justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se, caso não se arrependa antes de morrer. O Senhor é conhecido pela sua justiça, que pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. Só um momento. Então, é até interessante também isso aqui, que ele fala que o justo que se afastou, ele não pode recorrer aos atos de justiça no passado. Algumas pessoas no mundo, inclusive algumas pessoas na igreja, também têm um pensamento nesse sentido, que é muito ruim, muito errado, que você pode balancear entre ações boas e ações ruins. Então, se eu fiz uma coisa ruim, eu vou fazer uma coisa boa para poder balancear. Da mesma coisa que é o que o texto está falando aqui, que não dá para você fazer. Não tem como, eu fui muito justo e agora eu errei, e isso, um compensa o outro, como se fosse uma soma, né? Esse é ruim, esse é bom. Não tem como. Por que não tem como? Quando nós lemos a Bíblia, qual que é o nosso contexto? Qual que é o contexto do homem? Morte. O homem está morto, está em pecado, ele está sujo, contaminado. Todo ato de justiça, todo ato bom que nós fazemos porque Deus é muito, muito, muito misericordioso e Ele age através de nós por esses atos de justiça. Esses atos de justiça são méritos nossos? Óbvio que não. Eles são totalmente de Deus. Só Deus que é realmente Deus de justiça. Todos nós somos injustos e iníquos na nossa condição normal. Então nós somos ímpios, pecadores, e Deus nos salva, nos tira, e Ele age em justiça através de nós. Não tem como eu falar, eu fui justo, eu ajudei, eu preguei, eu cuidei, eu alimentei. Porque se você abandonou isso, todas essas coisas não adiantam. Essas coisas foram pela misericórdia de Deus. Não foi por mérito seu, não é nada por mérito nosso. Nós não fazemos nada por esse mérito, porque tudo de bom que há em nós é Deus. E tudo que há de mal em nós é nós mesmos. Então não tem como eu fazer isso, não tem como eu colocar numa balança as coisas boas que eu fiz perante as coisas ruins.
Se eu me mantiver no propósito até o fim, aí sim serei salvo. Amém? Continua, por favor. A harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequias Soares. Assim, deixa eu voltar lá. O Senhor é conhecido pela sua justiça, que pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com a sua honestidade, como foi descrito pelo pastor Ezequias Soares. Assim, o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para o castigo ou premiação. Romanos 1, 18, 2 e 6. Amém. Aqui, igual ele fala, Deus, a harmonia da natureza divina com a sua santidade. A justiça de Deus, ela é santa, a justiça de Deus, ela é pura. Então, ela não tem mancha, ela não tem mácula. Quando nós vamos ler, por exemplo, na lei, quando Deus vai passar a lei para o povo, os juízos, os estatutos, ele fala que o juiz, para ele não ser mais brando, por exemplo, com o pobre, com o necessitado, e nem mais rigor com o outro, ou o contrário, você não pode ser mais brando com quem pode te... Não, você tem que ser justo. Por quê? Porque não pode ter contaminação. A justiça de Deus, ela tem que ter... A justiça de Deus não. A nossa justiça, ela tem que seguir os moldes da justiça de Deus, que é uma justiça santa, pura. Então, eu não vou privilegiar o rico porque pode me ajudar, e nem vou de Deus, a natureza de Deus, a lei dele, ela está em harmonia sempre com a sua santidade. Ela não tem como você separar a santidade de Deus e a justiça ou a misericórdia. A justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. A justiça é misericordiosa e a misericórdia é justa. Amém? Quem sai da graça, perde-a. Gálatas 5,4. Alguém lê, por favor? Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja... Oi? Põe na NTLH aí, por Qual favor. versículo? Que ela é... 59, qual versículo? Isaías 59. Ô Alexandre, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Amém. Ou seja, no momento que a pessoa sai dessa posição, aqui ele está falando do contexto da pessoa que quer obedecer à lei, né? Então, eu vou seguir essa regra para poder ter santidade. A santidade, a gente recebe ela através da graça de Deus, a gente chega a Deus através da graça. No momento que a pessoa ela se coloca em relação às ações dela, não, eu vou fazer ações justas de forma que eu alcance essa santidade, o julgamento de Deus de forma positiva, essa pessoa já caiu da graça e ela já está, ela já vai estar condenada, porque, igual a gente falou, não existe mérito nas nossas ações. Esse versículo mesmo? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, realmente, o pecado é o que fez essa divisão entre nós. Então, essa já é a condição natural do homem. Agora a questão é, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, por causa do nosso pecado, Deus ele não olha o nosso rosto, ele não nos ouve. O pecado ele faz com que Deus não ouça o que a gente quer falar com ele. Apenas através de um meio, de um mediador, nós podemos fazer isso. Igual a gente falou, como que era feita essa comunicação? Antigo Testamento, profeta e sacerdote. Um fazia uma conexão para um lado, outro para o outro. Ou seja, um trazia a palavra de Deus e o outro levava as ofertas de sacrifício, de arrependimento, as ofertas de manjares, de primícias para Deus. Então, um fazia o caminho para poder levar o povo a Deus e outro de receber a palavra de Deus. Entretanto, agora na graça, a gente tem esse novo caminho que é o sumo sacerdote Jesus, que ele faz essa mediação. Entretanto, nós temos que estar sempre cientes que as nossas iniquidades fazem essa divisão. É só o sangue de Cristo que nos une novamente. Amém? Continuando aqui no comentário, isso é o mesmo que estar alienado de Cristo, né, quando a pessoa sai da graça.
O caso do filho pródigo é um bom exemplo. Ao se desviar do pai e perder tudo, reconhece seu erro, cai em si e volta ao arrependimento pedindo perdão. Ele recebeu a graça porque voltou em vida e a porta da salvação ainda estava aberta para ele. Isso nos mostra que não adianta ser cristão por alguns anos e depois se desviar da verdade. O último estado se torna pior do que o primeiro. E aqui, a gente, pegando o contexto do filho pródigo, é interessante. A gente fala do nosso contexto. Nós somos criaturas de Deus que fomos elevados à condição de filhos por adoção quando aceitamos Jesus. Aqui do filho pródigo, ele fala realmente do filho. Ele é o filho do senhor da casa e ele abandona. Mesmo sendo filho, mesmo tendo todo aquele direito, no momento que ele saiu, ele perdeu tudo. Esse é o natural, que é exatamente o que eu estava falando. Não importa se, por exemplo, ele tivesse vivido 30 anos na casa do pai, seguindo todas as regras, e tenha sido só um ano fora fazendo coisas erradas. Não importa, aquela condição dele é uma condição pior, e se ele não se arrependesse e voltasse, ele não poderia voltar a ter tudo aquilo que ele tinha antes. Então, só estando debaixo da bênção do pai que nós podemos continuar recebendo um julgamento, como posso falar? Um julgamento positivo, recebendo a salvação, estando com o Pai. 2.2, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. A pessoa viver durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne. Você falou isso aí. Como se tivesse um crédito junto a Deus. Está em Ezequiel 18:24. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus se desvia do mal, que o recebe como Salvador e Senhor de sua vida, recebe o perdão dos seus pecados e é purificado. Arrependimento e conversão para os pecados serem apagados. Está em Atos 3:19, 1 João 1:9. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Os pecados perdoados não serão mais imputados. Amém. Então, aqui, inclusive, é uma resposta a uma questão que muitas vezes é trago a nós. Por exemplo, vem uma pessoa que enganava as pessoas, que fazia esquemas, que era ladrão, assassino, e ele, um momento, chega e se converte. E aí a pessoa, alguém do mundo, vira para a gente e fala: nossa, a pessoa fez tudo isso e agora fala que é salvo? A pessoa se arrependeu? Sim. Então, ela foi purificada, os pecados foram perdoados e Deus não se lembra mais deles. Então, a pessoa, não importa qual era a situação que ela estava antes, se ela se arrepende, essa pessoa, ela alcança misericórdia. Já o contrário, a gente já vê que, igual deixa bem claro aqui, o contrário não adianta. Por exemplo, existe um caso de um pastor, não vou citar nomes, um pastor, só que ele não é brasileiro, que ao longo de toda a sua vida teve um grande ministério de evangelismo. Viveu como pastor, ele morreu, quando ele morreu ele ainda era um pastor, cuidando da igreja, ministrando, só que após a morte dele foi descoberto que ele tinha um grande esquema de abuso espiritual e fazer várias coisas escondidas. Essa pessoa, ela estava usando o nome de Deus para poder aproveitar da situação que ele tinha ali. Essa pessoa, ela estava vivendo um pecado muito grande e não se converteu. Ela estava apenas na posição ali, mas ela não estava realmente seguindo o que ela deveria seguir. Já o contrário, que a gente tem uma pessoa que vive uma vida de pecados, mas se arrepende, essa pessoa, a gente vê que ela alcança misericórdia, porque é o que a palavra diz. Oi? Exatamente. Esse que eu citei é um lobo vestido de ovelha. E existem muitos lobos vestidos de ovelha. A questão é, como que nós vamos identificar isso? Não é bem o contexto da lição, mas é realmente seguir a palavra. A gente está seguindo, está tendo verdadeiramente a palavra sendo dita, o Espírito realmente está naquele meio. A responsabilidade da igreja atual, 2.3. Aquele que negligenciar o seu chamado, não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixar a igreja morna e iludida, ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar, não proclamando a verdade com medo de represálias ou algum dano. Ok, amém, obrigado.
Então aqui ele fala de deixar a igreja morna e iludida, inclusive no comentário aqui ele fala da igreja de Laodiceia. Então, as pessoas que não fazem, a igreja que não faz o papel de igreja, de avisar, de alertar, ela vai se tornar cada vez morna, iludida, e Apocalipse deixa bem claro o que acontece com um povo morno. Deus deixa bem claro que ele vomitaria essas pessoas, ou seja, ela seria realmente expulsa, ela não estaria mais com Cristo, seria vomitado. Então, a responsabilidade da igreja é muito grande, a gente já falou isso ao longo da lição. O ponto é, nós somos os responsáveis. Novamente, não existe naquele mesmo contexto do profeta do Antigo Testamento, mas nós somos os atalaias, nós somos os vigias, nós somos os responsáveis de avisar as pessoas sobre o perigo iminente. Eu vou ler aqui o 3 rapidamente, porque já passou meu horário, mas aqui, muitos são ouvintes, mas não praticantes. 3.1, Deus abomina a presunção. 3.2, ouvintes, mas não obedientes. E 3.3, o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. O ponto é, muitos são ouvintes, mas não praticantes. Nós temos um contexto cada vez maior na igreja. A gente ouvia muito antes o pessoal falar que era católico não praticante, né? Ele cria, mas ele não praticava as coisas. E a gente está chegando no momento que existem muitos cristãos evangélicos que se tornaram e estão se tornando cristãos não praticantes, evangélicos não praticantes. Ou seja, eles vêm na igreja de vez em quando, eles dizem ser crentes, mas eles não praticam, eles não pregam, eles não levam esse evangelho. Então, aqui, eles estão sendo presunçosos de achar que eles realmente estão sendo o que Deus espera deles. Nós temos que ser praticantes. A Bíblia deixa bem claro, nós temos uma missão, nós temos uma regra, nós temos que fazer. Se nós deixarmos o nosso serviço, nós vamos ser igual o soldado que foge da convocação, nós vamos ser um servo inútil que não está fazendo o serviço dele. Nós temos que ser, sim, praticantes, nós temos que levar essa palavra, não podemos ser hipócritas de falar que somos cristãos se não fazemos o serviço do cristão. Ezequiel 24 e 21. Diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Está aí. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairá a espada. O orgulho deles era no templo, na formosura. Lembra deles diante de Jesus com os discípulos, mostrando para o Senhor disse para eles não ficará pedra sobre pedra. Mas o que eu quero afirmar com isso aqui? É o que você está dizendo aí da questão do orgulho da pessoa de achar que ser católico, mas não é praticante, ele está justificado. Assim estavam os judeus, né? Eles achavam que a fé deles assim no templo ou na arca era o suficiente, mas não tinha justiça própria. Eles tinham no coração deles que, porque eles eram os filhos da promessa, eles estavam tranquilos, eles estavam, não, essa terra foi me dada por Deus por direito, mas não, Deus já tinha avisado, se vós se desviares dos meus caminhos, fizerem algo que falei para não fazer, se levantarem deuses para adorar, eu dizimarei o seu povo. Deus deixou bem claro que eles não tinham aquilo por estatuto perpétuo. Eles teriam se seguissem a palavra. Então, essa confiança que os judeus tinham na promessa que foi dada para Abraão, no templo, ou a esperança que muitos cristãos têm hoje de, eu vou à igreja. Não, nós temos sim que ser justos, nós temos sim que fazer a nossa missão de forma reta, de forma correta, porque vai chegar um dia onde tudo vai finalizar e todos nós vamos ser cobrados. Amém? Eu agradeço a oportunidade e eu devolvo a quem é de direito.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe o Alexandre. Avança, viu? Para não. Pode ir mais além do que você possa imaginar. Deixa Deus continuar usando você. E eu vejo nele esforço, vontade. Sabe onde é que ele mora, irmãos? Igual eu aqui, né? Mais um que... O Hilton mora longe, o Abson mora longe, eu moro longe. Onde é que você mora? Garavelo. Presta atenção, gasolina barata, né? Indo para R$8 daqui uns dias. O Hilton mora longe. O Abson é Aparecida. Né? E o Alexandre aqui vem, ajuda na quinta-feira. Já ajudou na terça-feira. Leonardo também. Misericórdia. Tem que orar para Deus aumentar o financeiro, dobrar, fazer multiplicação, né? Porque são atalaias. Quantos atalaias tem aqui nessa manhã? Aqui dessa igreja. Quantos atalaias? Nós somos atalaia. Aquela frase, né? Nós não podemos deixar esquecer. Domingo eu esqueci, eu chego lá em casa, tem que falar com o Eliabe ali, que o Eliabe ajuda sempre por lá, põe no telão, dá um jeito aí, Eliabe. Adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defender ele em nome de Jesus. Isso é atalaia. É um processo de atalaia, amar a igreja, amar o que Deus está te dando a oportunidade. Ontem, Deus abençoe, viu, Alexandre? Não só você, todos os irmãos que dispõem aqui a estar ensinando. Ontem eu estava no meu comércio e essa primeira semana já dá um paradão, né? Povo, tem muita gente viajando. E um rapaz contando a história dele, ele é cliente meu lá há mais de 20 anos, lá no meu estabelecimento. E deu uma diabetes forte nele de 2 anos para cá, antes da pandemia. Ele contando o processo que ele passou, 4 meses dentro de casa sozinho, para pegar copo d'água, e está sendo amputado os dedos do pé. E eu fiquei ele conversando comigo e orando. Eu falei, meu Deus, quanto que nós somos ricos. Eu levanto aqui, eu vou ali, pego um copo com água, eu vou buscar um negócio na rua, eu venho para o meu comércio, eu venho para a igreja. Aquilo, irmão, deixou meu coração assim, né? Apertado. Aí eu saí lá da loja, fui mais a Dalva almoçar. Aí eu pensando, refletindo, lendo. A função do atalaia na igreja é a oportunidade que Deus dá para nós, tanto que ela é rica. E tem tanta gente negligenciando com isso, né? E nós mesmos negligenciamos. Às vezes a gente quer fazer um comodismo ali, né? Eu sei que cada um aqui tem oportunidade, tem carro para poder viajar e fazer um passeio aí de volta. E eu estou me contendo, irmão, porque eu tenho moto, né? Dá vontade de andar na moto, quer pegar o carro, quer ir pescar. Agora mesmo estava falando com o pastor Toninho ali, os rios estão tudo tomado de água, vai ser bom de peixe esse ano. Está trazendo muito estrago, né? E a gente fica com aquela vontade, é dentro da gente. E se a gente não responsabilizar com as coisas de Deus, saber a incumbência, não porque você é como líder, mas você tem uma compreensão da sua função, de um atalaia que você é, porque o atalaia não é só o presbítero, o diácono, o evangelista, o missionário, o líder de departamento, não, o pastor, não. Todos somos atalaia. Quando fala apóstolo Paulo fala, insista em falar o evangelho, olha, arrependa, né? Arrependa do seu pecado, para você não ir para o inferno. Tem que falar, né? Aquele evangelismo começa dentro de casa, no vizinho da direita, da esquerda, e a gente já falou. Então, esse processo de atalaia, a responsabilidade nossa é muito grande. E tem tanta gente sofrendo perto da gente. Eu evangelizei esse rapaz, já fiz assistência para ele na casa dele. E está os 2 pés, não está conseguindo colocar o pé no chão. Ele tem um carro automático, uma SsangYong. E aí ele estava lá para arrumar um negócio lá, e ele começou a contar esse processo, o sofrimento dele. Eu falei para ele, nós temos tanta riqueza, né? E às vezes o inimigo, o negócio dele é atacar a mente da gente com problema, com picuinha, com tanta coisa. E nós temos riqueza, viu, irmãos? Essa lição, esse profeta Ezequiel, é aquilo que nós falamos sobre o profeta. Ele não foi oferecido. Deus não tem compromisso com quem é oferecido. Deus tem compromisso com quem Ele chama. E nós somos chamados, porque foi Ele que te escolheu. Não foi pastor que te escolheu, não foi igreja, denominação que escolheu, mas foi Deus que escolheu. O atalaia, o que é a função do atalaia? Vigiar, né? Observar, sentinela, um lugar elevado onde alguém observa, fica vigiando. Isso acontecia lá nas nações, né? Lá dos primórdios, lá, né? Nos muros, né? E eu achei importante, nós vamos ser bem sucinto aqui, esse 2:3, a responsabilidade da igreja, responsabilidade sua, responsabilidade minha, de A e de B, de A a Z, de todos os departamentos. Sermos atalaia, vigilantes, né? Aquele que negligenciar o seu chamado, não avisar ou alertar
a igreja do juiz de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências, se acovardar, não proclamando a verdade, com medo de represálias de algum dano. Olha aqui que eu anotei aqui, ó. A igreja que não disciplina, deixa morrer. E a que faz em excesso, mata. A igreja que não disciplina, deixa morrer. E a que faz em excesso, mata. Coloca aí, Eliabe, por favor. Provérbios 12, 21. A diferença está entre bater e corrigir. Isso não é só o pastor que ensina, não. Qualquer líder de departamento. Nós temos que ter muito cuidado, muita diligência, muita prudência, muita cautela. Muita, em tudo. Uns para com os outros nós temos que ter, né, pastor Machado? Uns para com os outros nós temos que ter cautela. Dependendo do tom que falar, do olhar, da bronca, dá problema. E eu estava conversando com o pastor presidente. Irmãos, as igrejas que perderam alguns irmãos estão tendo muita dificuldade para arrebanhar os irmãos. Tem que ter muito cuidado, vamos tratar uns aos outros muito bem. Olha aí, ó. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas aos ímpios ficam cheios de males. Provérbios 12, 21. Está aí, ó. A diferença está entre bater, né, e corrigir. Aqui na igreja nós vamos exortar como atalaias de Deus. Falar como atalaia, com amor. Chegar como um profeta de Deus, de uma maneira prudente, cautelosa. Nós anotamos isso aí. Então, a igreja precisa disso aí. Na carreira cristã, anotei aqui, ó, na carreira cristã, não há título superior a servo de Deus. Quantos servos tem aqui nesta manhã? Todos são servos. Porque pastor é melhor, mas nunca foi. Mas nunca foi, nem vai ser. Jesus veio para quê? Para servir. Então, pode falar, Eliabe, quer falar? Eliabe, quer falar? Você ergueu a mão. Então, a igreja que não disciplina, deixa morrer. Que jeito que a igreja vai disciplinar? Do jeito do pastor, quando fala submissão a pastor, pastor é respeito. Evangelista é respeito, presbítero é respeito, diácono é respeito, membro é respeito, departamento é respeito, atividade é respeito. Submissão à palavra de Deus. Acabou. Acabou. Pastor não pode querer fazer do jeito dele, da forma dele. É do meu jeito, é dessa forma, não, é do jeito de Deus. Aquilo que nós falamos, do jeito de Deus, tudo dá certo, tudo caminha, vai mais longe, prospera, e a gente sente aí, não só no nosso meio, no nosso ministério. Igrejas que perderam membros, presta atenção, irmãos, eu estou falando isso aqui, é sério, até quem está nos ouvindo. Nós estamos tendo um problema difícil de salvação de almas, sim ou não? Difícil. Você acha que é só aqui na nossa igreja? Em todos os lugares. Agora mesmo eu estava ali, eu peguei uns folhetos que nós temos, nós vamos voltar a uma evangelização aqui, para levar esse folheto, alguma coisa que Deus vai nos dar estratégia, vamos nos reunir para ter as estratégias, as ideias, quem tem ideia, vamos acatar melhor, vamos caminhar. Isso é ser atalaia. O 3:2, ouvintes, mas não obedientes. Quantas pessoas não obedecem? Para os judeus exilados, escutar Ezequiel era um passatempo. Tem gente que não escuta as coisas na casa de Deus, ensino, não presta atenção nas coisas de Deus, não presta atenção no culto de ensino, não presta atenção na escola bíblica dominical, não presta atenção no culto de domingo, que é só 2 horas. E isso é função de nós, porque todos nós somos atalaias. Pastor, líderes que estão em enfrentamento, direto ou indiretamente, tem que ser atalaia, tem que proteger a igreja na economia, tem que proteger a igreja no social, tem que proteger a igreja, ter uma visão de proteger a igreja diligentemente dentro das leis. Isso é ser atalaia na igreja. E todos nós aqui somos atalaia. Que Deus possa continuar nos abençoando, prosperando nossa vida cada vez mais. Nós possamos conseguir crescimento esse ano, mais do que os anos que passaram. Que nós podemos ser influenciados, né,
contagiados, impactados pela palavra de Deus. Irmãos, tem gente sofrendo ao nosso redor. Tem gente em tanta situação, porque parece que ficou tão comum, né? Tanta doença, tanta coisa, ficou comum demais. Mas olha o que você vê mesmo nos olhos. Eu, por exemplo, falo do meu tio, Luzair. Um cara proativo, trabalhador, mas mais trabalhador demais, mais muito. Acometido desse câncer, né? Já até declarou para minha mãe, né? Perdeu o sentido da vida. Nós estamos orando para ter fé, porque você vê a questão da saúde nossa, irmãos, esse levantar, ir e vir nosso, ele é sagrado demais. Então não tenhamos preguiça de sermos atalaias, vigilantes na casa de Deus. Colocamos sobre os nossos pés. Chamar o nosso pastor presidente aqui. Vai orar e dar a bênção para nós. Que à noite nós estaremos aqui celebrando a Deus, culto evangelístico, de celebração, de adoração, de comunhão com Deus, com alegria. Que nós venhamos com alegria, como atalaias que somos aqui. Zelar por esta igreja. Qual a frase do trimestre? Cadê o ápice? Quem é que gravou essa frase do trimestre? Nossa glória futura, vamos lá falar todos nós, irmãos? Nossa glória futura está nos céus com Deus. Essa é a glória que nós estamos caminhando. Lá não vai ter dores, cansaço, né? Essa dúvida, o medo, o pânico, vai ser tudo eliminado. Então a nossa glória futura está nos céus, pastor Machado, com Deus, com Deus. Ele é dominador. Ele é o verdadeiro atalaia, o vigilante ostensivo, né? Paz, Senhor, para os irmãos. O que Samuel, sendo confrontado com o povo de Israel, qual foi a resposta dele na oração? Estou fazendo uma pergunta à igreja. Samuel, ao ser confrontado com o povo de Israel, e a respeito da oração, qual foi a resposta dele? Mesmo ele sendo desprezado pelo povo de Israel, está na palavra dele lá, pode ir lá, você ver. Deus me guarde eu pecar, deixando de orar por vocês, mesmo sendo rejeitado. Deus me guarde. E a pessoa, por qualquer coisa, é mais fácil amaldiçoar o irmão do que abençoar. Qualquer coisinha que faz, eu orava para aquela pessoa, não vou orar mais não. Aí Jesus falou para nós orar até para os nossos inimigos. Aqueles que nos maltratam, nos odeiam e tudo, nós temos que orar por eles. Irmão, é difícil. Não é fácil, não. Qualquer coisinha que você faz aí, né? Vamos orar. Ora aí, pastorzinho, vem cá orar, por favor. José Machado. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus e saber que, mesmo você sendo maltratado, você, como cristão, tem que orar para aquela pessoa, mesmo você te maltratando. Jesus falou para nós orar para os nossos inimigos. Orar para os nossos inimigos. A irmã Ana Carolina, da EBD, o menino dela deu Covid, já está com Covid? Tá, pega aí. Passou, pega aí. Ana Carolina, orar por ela, pastor. A Ana Carolina. Para orar, é para o menino? Para os dois. E aí, ele é pegado demais com a mãe, como é que faz, hein? Difícil, né? Pode orar.
Então vamos orar, lembrando desses pedidos e outras pessoas que nós conhecemos, sabemos que estão passando situações semelhantes. Vamos interceder, orar mesmo. Como o pastor Joanil disse sobre oração. Ai de nós, né? Se nós não intercedermos, orarmos em favor das pessoas que nós conhecemos. Então, bom. Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que estás nos céus, graça nós te damos para essa manhã aqui na presença do Senhor, nós te louvamos por esse ensino, por essa mensagem, ó Pai. Ajuda cada um de nós a ser um verdadeiro atalaia, Pai, um verdadeiro servo do Senhor, ó Pai. Oh Pai, nos ajuda, Pai, e para isso clamamos a Ti, derrama o Teu amor em nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo. Isso é só por amor, ó Pai. Derrama o Teu amor sobre cada família aqui representada. E nos ajuda a viver para o Senhor, agradando o Senhor em tudo. E agora, Pai, nós suplicamos o Senhor em favor das pessoas que estão enfermas. Cuida, Pai, da Tua serva, irmã Carolina, o seu filho Salomão. Cuida do Robson também, Pai, e outros que estão enfermos. Qualquer tipo de enfermidade, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, Pai. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor nada é difícil. O Senhor pode todas as coisas. Clamamos a Ti em nome de Jesus e segundo a Tua vontade. Cura todos aqueles que estão enfermos, que eles vão reconhecer que foi o Senhor, ó Pai. Venha louvar e glorificar o nome do Senhor e ser testemunha do Senhor aonde eles forem, contando o que o Senhor fez na vida deles, em nome de Jesus. E agora, Pai, nos leve para nossos lares, nos dê um dia de paz, um dia maravilhoso na Tua presença. Continua conosco, continua nos livrando de todos os perigos, de todo o mal, nos livre de todo tipo de enfermidades, ó Pai, desse coronavírus, suas variantes, gripes, dengue, nos protege e nos guarde, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que logo mais à noite, aqui nós estaremos juntos para te adorarmos, Pai, segundo a Tua vontade. Nós te pedimos e louvamos, Senhor, por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, estende suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a misericórdia do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós, Deus agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Está terminado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz, pela graça de Deus. Amém.